Você confere agora nessa entrevista feita por Renata Agostini e o Caio Junqueira. Senador, muito bem-vindo à nossa entrevista aqui na CNN. E eu queria começar perguntando sobre um dos principais momentos históricos da República Brasileira. O senhor sofreu um processo de impeachment em 1992 que acabou tirando da presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro tem hoje pelo menos 30 pedidos de impeachment. O senhor acha que as condições que ajudaram a tirá-lo do poder em 1992 estão colocadas agora para o presidente Jair Bolsonaro? Nós precisaríamos, boa tarde, Caio, boa tarde, Renata, nós precisaríamos fazer um retrospecto. Desde o meu processo de afastamento da presidência da República, quando a Constituição de 88, que vigia naquela época, ela não presumia essa possibilidade de afastamento, houve uma introdução de uma lei, a Lei 1079 de 1950, que foi adaptada à Constituição de 46, e ressurgiram com essa lei e introduziram na Constituição de 88 exatamente para promover o meu afastamento. Logo depois veio o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então, o impeachment, que é um instrumento de extrema gravidade e de excepcionalidade absoluta, está virando uma coisa corriqueira. E agora já se fala no impeachment do atual presidente, com tantos pedidos, como você se referiu, já tendo chegado à mesa da Câmara dos Deputados, à mesa diretora. E tudo isso nos leva a um momento crítico, porque crítico no âmbito político e crítico no âmbito geral e mundial, porque ocorre essa crise institucional que está em gestação, politicamente falando, num momento de uma pandemia que acomete o planeta inteiro. Então, nós temos que, primeiramente, lutar contra um inimigo comum, que é o vírus. E para lutarmos contra esse inimigo comum, é fundamental e é necessário a união de todos, a começar do presidente da República, devidamente concatenado, coordenado com os governadores de estado e com os prefeitos, parando com essa rusga, parando com essa intriga, para que tenham um plano de ação conjunto, para que a nação possa ter um único comando nesse processo para evitar que esse vírus contamine ainda mais brasileiros, levando milhares de pessoas à morte. E eu gostaria de trazer aqui a minha palavra de pêsames a todos aqueles que tiveram seus entes queridos em óbito. Enfim, mas o que é fundamental é que, exatamente nesse momento, volta a se falar no impeachment. Acho que não é o momento para se falar em impeachment. O momento é para nós falarmos em coordenarmos as diversas ações no âmbito federal, estadual e municipal, e isso depende muito da liderança do presidente da República e da visão que ele tenha da realidade. Ele está distanciado da realidade. Ele está indo contrariamente à ciência, à academia, ao mundo científico. Ele está indo contra a maioria da população que fala na questão do isolamento, até porque é esse até o presente momento o único remédio que se tem para evitar a propagação do vírus, e ele fica relutando em aceitar isso. Ele fica marchando num compasso diferente do compasso de todas essas entidades médicas, entidades acadêmicas, entidades e políticos e governadores e gestores municipais e estaduais, querendo impor a sua visão, que é uma visão única no mundo. Fora Senador, os 2 ou 3 países que tem aí no planeta, mas ele lá nos... queria só interromper um momentinho, porque o senhor falou desse distanciamento da realidade, o tema do coronavírus, da pandemia, são importantíssimos, já retomamos ele, e estávamos falando no início, aqui na abertura com o Caio, do processo de impeachment. O senhor mesmo trouxe à tona, rememorou recentemente pelo Twitter, né, o senhor passou a ser bastante ativo ali no Twitter, de que percebeu que não escaparia do seu processo de impeachment quando pediu para que as pessoas saíssem nas ruas de verde ou amarelo num final de semana, e as pessoas saíram, na verdade, de preto. Esse foi um episódio que marcou muito aquele momento, foi estopim para o movimento dos caras pintadas nas ruas, está na cabeça de muita gente até hoje. Queria que o senhor falasse por que naquele momento o senhor acreditou
que o seu pedido teria sucesso, que as pessoas de fato sairiam de verde e amarelo nas ruas? Porque eu incorri no mesmo erro que o atual presidente está incorrendo. Eu não dei a atenção devida à construção de uma base parlamentar sólida no Congresso Nacional para me garantir a governabilidade e para me garantir a sustentação no poder. É exatamente este o problema que o presidente vem enfrentando. Agora está tentando corrigir esse equívoco, mas eu estou achando que ele chegou um pouco tarde, mas espero que tudo isso dê certo. E nesse momento em que eu pedi para as pessoas saírem de verde e amarelo, é porque eu já não tinha essa base de sustentação, maioria sólida, no Congresso Nacional. Então, foi uma forma que eu tive naquele instante, num ato extremo, de dizer, bom, então eu não tenho Congresso, mas vou me apoiar agora no apoio popular. E esse apoio popular não veio. E aí já estava faltando o apoio no Congresso, me faltou o apoio popular e eu cheguei à conclusão de que o meu mandato ali estaria encerrado. O senhor coloca, senador, esse elemento da pressão popular como decisivo para o seu processo de impeachment, ou o senhor coloca a falta de apoio parlamentar ou a derrocada ali dos indicadores econômicos naquele ano de 1992? O que foi decisivo? Mas eu queria que o senhor puxasse sempre nessa comparação, por gentileza, para 2020, para a situação do Jair Bolsonaro. O que tinha lá que tem aqui e o que não tinha lá que não tem aqui em relação à situação política da presidência da República? Bom, o que nós tínhamos lá e não estamos tendo aqui é a falta de maioria parlamentar no Congresso Nacional. O presidente da República precisa entender, seja ele qual for, que ele é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E fazer política pelos canais institucionais, que são os partidos políticos e os políticos. Então, isso faz parte da democracia. A democracia funciona dessa maneira. Então, no momento em que o presidente da República se nega a ser o líder político da nação, porque se nega a falar com partidos políticos, se nega a ter representação no seu ministério de partidos políticos e de políticos, ele está negando a própria essência do processo democrático. Agora mesmo nós estamos vendo em Israel, um país democrático situado numa região extremamente conflagrada como a do Oriente Médio. Durante esse último ano, 3 eleições foram realizadas. Nessas 3 eleições, nenhum partido alcançou a maioria para fazer o seu primeiro-ministro. E agora, na terceira e última eleição, os 2 contendores finais resolveram se sentar à mesa e repartiram o governo, à luz do dia, com transparência. Metade dos ministérios ficou com um deles, a outra metade ficou com outro, ou de outro partido, e inclusive dividiram o mandato. Cada um vai governar, vai ser o primeiro-ministro e ser o chefe de governo durante 2 anos cada um. Então, todo esse entendimento é algo perfeitamente viável e algo perfeitamente natural num processo democrático. O que fica estranho é quando se usa aquele toma lá da cá, porque o toma lá da cá está associado a entendimentos que não estão sendo realizados à luz do dia, com a participação da mídia, com a participação da opinião pública, que toma conhecimento do que está acontecendo. Então, nesse momento que nós estamos vendo, é exatamente esses encontros que estão fora de agenda, esses encontros que não estão sendo seguidos como deveriam pela imprensa, pela opinião pública de um modo geral. Então, isso leva a um desgaste desnecessário da figura do presidente da República, que vem juramentando desde a sua eleição até agora, a última semana, quando ele se colocou presente numa manifestação em que estavam pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, em que a primeira frase na frente do quartel-general do Exército que ele pronunciou nesse momento, ou naquele momento, foi de que não vou conversar com ninguém, não vou fazer nenhum tipo de entendimento com quem quer que seja, enfim, dando a entender que não haveria qualquer possibilidade de se entender com a classe política.
Então, mas ele é líder político da nação, ele tem que fazer a política. E aí, 2 semanas depois, ele muda esse discurso, porque na prática ele já vem realizando esses encontros, tentando formar agora uma maioria parlamentar que dê sustentação ao seu governo e que também possa impedir a tramitação, no âmbito da Câmara dos Deputados, de qualquer processo de impeachment que possa vir a ser aceito pelo presidente daquela casa. Senador, e o senhor acha que ele vai conseguir, com essa base parlamentar que ele está estruturando, segurar um processo de impeachment? Eu também queria que o senhor avaliasse se é alta, média ou baixa a chance de queda do presidente Jair Bolsonaro. Bom, isso somente o futuro dirá. Eu sei que o mandato dele, a continuar do jeito que ele está levando o seu governo, eu sei que isso não vai dar certo. Não há como isso dar certo. Ele tem que mudar muito as suas atitudes e mudar, sobretudo, em relação no seu contato com os partidos políticos e com a classe política. A partir daí, ele vai se entender também com os governadores e com os prefeitos, porque não podemos imaginar um presidente da República, numa república federativa, em que tem 27 entes federados. Esse presidente da República está em contínuo conflito com cada um desses governadores e, por extensão, dos prefeitos, sobretudo das grandes cidades. Agora, na próxima quinta-feira, vai haver uma reunião em que ele está convocando, não sei se será realizado ou não, mas até agora está confirmada, uma live dele com os governadores de Estado, e live essa para a qual ele convidou também os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Então, às vésperas dele sancionar a lei de ajuda aos estados e municípios. Então, a pauta dessa reunião vai ser: eu sanciono, melhor dizendo, essa lei, eu vou sancionar essa lei de ajuda aos estados e municípios, mas eu desejo que vocês, governadores e prefeitos, estejam alinhados com a minha visão na questão do combate ao coronavírus. Acontece que a visão dele no combate ao coronavírus, ele vai de encontro a tudo aquilo que eu já disse. Vai de encontro à ciência, vai de encontro à mídia, vai de encontro à classe política, vai de encontro à academia, vai de encontro ao bom senso. Então, como é que ele deseja que ele está marchando errado num desfile militar e quer que todos os outros seus companheiros marchem errado como ele? Ou não é mais fácil ele se adaptar ao ritmo da marcha daqueles que estão fazendo a coisa correta? Nesse ponto, o senhor, além de ser um ator político, senador da República, é um observador privilegiado do processo político, né, das últimas décadas. O senhor falou agora, né, quando cita a necessidade do presidente Jair Bolsonaro de construir uma base no Congresso, fala em repartir o governo, né, em trazer esses partidos para o próprio governo, por executivo. O senhor entende que esse é o melhor modelo de governar ou é o modelo necessário para que um presidente da República no Brasil permaneça no poder? Essa é a única maneira de se manter no poder no Brasil. É a única maneira de se governar, de se poder governar. É tendo, no regime presidencialista, o presidente da República, uma maioria sólida no Congresso Nacional, de modo que lhe dê tranquilidade na execução do seu programa de governo. Sem isso, não há estabilidade política. Sem estabilidade política, não há governabilidade. Sem governabilidade, o nome já diz, não há governo. E não há, portanto, como se sustentar um governo sem essa base de apoio. O presidente eleito da República, hoje, no exercício do seu mandato, ele saiu de uma eleição recentemente, há 1 ano e 4 meses, tendo eleito, junto com ele, 52 deputados federais. Um núcleo importante em torno do qual ele poderia criar essa sua base de sustentação. Mas o que faz ele? Ele briga dentro do seu próprio partido, divide o seu partido e hoje, vejam só, é um presidente, líder político da nação, sem partido político. Isso é algo que foge inteiramente a qualquer script de um processo democrático que preveja, que deseje a sua estabilidade. Então, ele precisa agora andar muito rapidamente para tentar refazer essa base
que ficou lá atrás esfacelada, e em torno dessa base esfacelada conseguir reunir esses cacos e também trazer outros partidos para lhe dar essa sólida maioria sem a qual ele não conseguirá concluir o seu mandato. O senador, isso já não está sendo feito com a aproximação com o Centrão? E o Centrão é confiável? São mais ou menos 250 parlamentares só na Câmara dos Deputados. Isso já não está em curso, esse processo? O presidente da República pode confiar no Centrão? Qual que é a avaliação que o senhor tem dessa relação, dessa aproximação Palácio do Planalto e Centrão, que é essa massa de centro do Congresso Nacional, que acaba sendo majoritária e, portanto, numericamente, pelo menos, ela teria força para segurar politicamente, sustentar politicamente o presidente da República? Perfeitamente. Os deputados e os representantes que estão na Câmara dos Deputados e no Senado da República foram todos eleitos pelo voto popular. Então, todos eles merecem o respeito devido à vontade expressa nas urnas pelo povo. Então, essa questão de dizer que o Centrão não é uma boa opção, é uma opção menos nobre, eu vejo isso de uma forma completamente diferente. São partidos que merecem o respeito, são partidos que precisam ser considerados. E esses partidos foram jogados de lado durante toda a campanha do atual presidente e durante esse 1 ano e 4 meses até agora, mas durante 1 ano e 2 meses, depois de empossado, ele negando a participação da classe política num diálogo aberto para poder formar a sua base de sustentação com os partidos representados no seu ministério. E isso é uma coisa natural, não tem que se espantar com isso. O que há de se reclamar é da forma como vem fazendo, de forma assodada, muito rápida e sem a transparência e as luzes sobre as conversas que são necessárias para dar e gerar confiança, senador, na opinião pública. O presidente... Eu acho que o grande problema que ele tem nisso não vai ser... Me desculpe, senador. O presidente pode confiar no Centrão, que o Centrão ficará com ele até o final do mandato? O presidente Jair Bolsonaro pode confiar neste grupo político? Ele deve confiar em qualquer partido político que estiver fazendo parte do seu governo. Se o partido político estiver fazendo parte do seu governo, ele está como alguém que está perfeitamente entrosado e de acordo com o programa de governo em curso. Está comprometido com o programa de governo e comprometido com a figura do presidente da República. Então, é uma relação de compromisso. E relação de compromisso se faz na base da confiança. Então, a confiança tem que haver para que haja essa consolidação de uma base parlamentar no Congresso Nacional. Senador, a gente está comentando aqui sobre a relação executivo e legislativo, mas queria ouvi-lo sobre a relação que deve haver entre o presidente da República e a própria população. O senhor, recentemente, vou retomar também um comentário que o senhor fez pelo Twitter, comentando ali de um passeio de jet ski que Bolsonaro fez aqui no Lago Paranoá, em Brasília. Era uma postagem que comparava com imagens do senhor ainda na presidência, quando o senhor se deixava fotografar com passeio de jet ski ou fazendo Cooper correndo. E o senhor comentou ali, olha, se continuar assim, vai afundar em relação a Bolsonaro. Quais erros o senhor vê Bolsonaro cometendo em relação à sua comunicação ou à sua imagem em contato, né? Aí não em relação a outro poder, mas em contato com a população? Pois é essa falta de compromisso que eu vejo do presidente em relação à pandemia que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos, o planeta inteiro, o planeta Terra inteiro está acometido por um vírus para o qual ou contra o qual não existe remédio, não existe vacina, é um inimigo invisível e poderosíssimo que vem dizimando vidas por todos os recantos do mundo. E num momento como esse, em que o Brasil está agora no epicentro dessa crise, o presidente da República, acredito eu, deveria ter um maior recato e não chegar no final de semana e se expor
transitando num bote aquático, num jet ski ou de qualquer forma, com qualquer atividade dessa maneira de lazer, em respeito às pessoas que estão morrendo, em respeito às pessoas que estão perdendo as suas vidas e às famílias que estão sofrendo com isso. E, além disso, ficar falando, querendo exercer a medicina de forma ilegal, receitando remédios para a população, impingindo remédios para a população, fazendo com que o protocolo seja mudado, como foi mudado pelo atual ministro no exercício da função, a pedido ou sob o comando do presidente da República, para incluir essa hidrocloroquina, hidroxicloroquina ou a cloroquina como um remédio que deve sim ser utilizado em pacientes mesmo com sintomas leves, quando toda a ciência médica está aí demonstrando que essa medicação ela não é garantida, não está apropriada para o combate ao coronavírus. Aqui e acolá dá certo essa medicação por fatores genéticos da pessoa que o ingeriu, mas isso tem efeitos colaterais, isso o mundo médico em peso, todo ele dizendo, efeitos colaterais muito sérios e muito graves. Então, o presidente da República não tem que ficar receitando remédio para ninguém. Isso ele tem que deixar, cada um no seu quadrado, ele tem que deixar para o corpo médico, os cientistas, para que a ciência, para que os acadêmicos, para aqueles que estudam, aqueles imunologistas, aqueles infectologistas, aqueles que se dedicam a esse estudo, dizerem à OMS de poder falar sobre isso. E ele está na contramão desse processo. Ao mesmo tempo que o senhor, né, faz essas críticas, pontua esses pontos fracos do governo, né, erros de condução ali do presidente Jair Bolsonaro, o senhor também comentou recentemente que não vê semelhanças, na verdade vê pouquíssimas semelhanças entre o seu governo e o atual. Gostaria de ouvir do senhor se o senhor enxerga que Bolsonaro tem algum trunfo nesse momento, tem alguma vantagem, né, considerando que o seu governo acabou inviabilizado pelo processo de impeachment. O que eu disse foi, na comparação que me fizeram em relação ao atual presidente, o que eu disse é que as nossas diferenças são maiores do que as eventuais semelhanças que encontrem. Então, algumas semelhanças existem, mas essas semelhanças não definem o modo de governar. Não é? O meu modo de governar foi completamente diferente, ressalvando esse equívoco, que é o mesmo que ele está incorrendo e que eu digo, esse filme eu já vi e não gostei e não gostaria que se repetisse, que foi a falta de atenção com o Congresso que redundou, no meu caso, no meu afastamento da presidência da República e que eu estou vendo agora essa cena poder ser repetida se essa atenção do presidente não se mostrar rapidamente eficiente e eficaz a ponto de construir essa base de sustentação no Congresso Nacional. Senador, no seu processo, o Congresso Nacional que acabou liderando o movimento, o processo de impeachment que transcorreu por ali. Hoje, a gente vê, no caso do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal tendo um papel bem atuante, tem pelo menos ali 3 investigações que podem resvalar no presidente da República, uma delas até bem diretamente, aquela da interferência, que apura as acusações de Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal. O senhor vê hoje, como o senhor vê hoje o Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Jair Bolsonaro? O senhor vê um ânimos ali do Supremo em desestabilizar o presidente da República? Não, absolutamente. O Supremo Tribunal Federal é o poder judiciário, é o guardião da independência, é a última instância da garantia dos direitos individuais que nós, cidadãos brasileiros, temos, e nós todos temos que respeitar e reverenciar o Supremo Tribunal Federal como a mais alta corte de justiça do país. Lá estão 11 homens extremamente qualificados, extremamente preocupados em fazer com que a justiça seja cumprida no Brasil. E é bom que se lembre que o Supremo Tribunal Federal costumam dizer, o Supremo está politizando o judiciário. Não, o Supremo sempre ele responde quando provocado. E é provocado por quem? Pela classe política, em geral, partidos políticos, por representantes do povo.
em geral, são eles que provocam o Supremo para que o Supremo decida se aquele assunto que esses estão levando ao Supremo Tribunal Federal é constitucional ou não, está de acordo com a nossa legislação ou não. Então, o Supremo Tribunal Federal não tira da cabeça dele nenhuma medida para interferir no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Não. Ele sempre age quando provocado por uma dessas entidades ou por um desses entidades, partidos e considerando também os representantes populares e também associações de classe, enfim, como a OAB e a ABI e que tais. Então, o que o Supremo vem fazendo é apenas dar a sua visão de acordo com o que diz a Constituição sobre aqueles questionamentos que lhes são levados. Então, hoje o que nós temos são 3 inquéritos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, que são inquéritos realmente sérios, são inquéritos que têm um grau de importância muito grande, porque disso pode resultar um processo, e um processo via Supremo. Se eventualmente houver uma denúncia por parte do Procurador-Geral depois desses inquéritos serem finalizados e o Procurador-Geral da República entenda que há motivações suficientes e há indícios suficientes para se abrir um processo contra o presidente da República, ele solicita isso ao ministro, relator do caso, e o ministro, então, determina a abertura ou não desse processo. E determinando a abertura desse processo, o presidente da República é automaticamente afastado por um período de 180 dias, até que venha o seu julgamento aí já pela Câmara dos Deputados. Então, hoje, o processo nessa questão do chamado impeachment, diferentemente dos outros 2 casos, no meu caso e no caso da presidente Dilma Rousseff, esse caso está nascendo no Supremo Tribunal Federal. Embora tenhamos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, várias solicitações, como aqui já foi citado anteriormente, pedindo o afastamento do presidente da República, hoje o processo real, o processo que existe de fato, palpável, é esse que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que cabe a nós, Poder Legislativo, esperar que se concluam esses inquéritos que estão lá tramitando no Supremo Tribunal Federal, para nós sabermos, então, a posição que iremos adotar. Senador, estamos falando aqui de alguns dos elementos, né, que podem levar aí complicações para o governo Jair Bolsonaro. O senhor dá bastante ênfase na relação com o Legislativo como uma proteção ao governo. Falamos aqui da relação com a população, essa comunicação, mas há outro aspecto que é o econômico, né, como vai a economia. Quero ouvi-lo, sim, sobre como o senhor vê a condução da política econômica no governo Bolsonaro, mas gostaria de retomar um ponto que o senhor trouxe nas redes sociais esses dias, que foi a decisão de pedir desculpas pela medida que o seu governo tomou de confiscar a poupança dos brasileiros, né? O senhor decidiu, 30 anos depois, fazer esse pedido de desculpas pelas redes sociais. Queria primeiro ouvi-lo, o que motivou o senhor a tomar essa decisão, a vir agora pedir desculpas aos brasileiros? Olha, esse pedido de desculpas e esse pedido de perdão não nasceu agora. Ele já vem de muitos anos, que eu venho nas entrevistas que eu dei ao longo desse tempo, quando tratando dessa questão do bloqueio dos ativos, eu sempre lamentei muito o sofrimento que causou em várias e várias famílias, em várias e várias pessoas, e pedi desculpas. Inclusive, hoje, num jornal, publicou, inclusive, um pedido de desculpas que eu fiz em 2010, portanto, há quase 10 anos atrás, ou 10 anos atrás. Então, o que motivou essa repercussão foi que, pela primeira vez, numa rede social, eu tratei desse assunto. E aí é que a gente percebe, não é, a força e a capacidade de disseminação e de capilaridade que tem as redes sociais hoje. É uma coisa impressionante. Então, isso é que trouxe de volta esse pedido como se fosse pela primeira vez em 30 anos.
contrariando aquilo que nas manchetes dos jornais disseram, que Collor, só depois de 30 anos, vem pedir desculpas pelo bloqueio feito dos ativos, especificando sempre as matérias, a questão da poupança. Então, mas isso já vem fazendo há muitos e muitos anos. O senhor, de fato, já havia mencionado isso em entrevistas anteriores, mas, inclusive, quando o senhor se comunica ali nas redes sociais, o senhor fala que é um momento de fazer esse pedido de desculpas, né? O senhor retoma aí esse pedido de desculpas por iniciativa própria. Por que o senhor quis fazer isso neste momento e dar ênfase ao pedido de desculpas? Isso, porque eu senti nas redes sociais muito interesse em saber o que aconteceu. O que aconteceu, por que foi feito esse bloqueio que eles chamam, equivocadamente, todos chamam de confisco. E confisco, pelo nosso vernáculo, não está apropriado, porque o confisco pressupõe pegar algo de alguém e não devolver, confiscar. E no nosso caso, nós devolvemos todos os recursos bloqueados em 18 parcelas, sendo a última delas paga em agosto de 1992, com juros maiores do que as que remuneravam a caderneta de poupança à época. Então, não houve o confisco, houve um bloqueio dos ativos, que trouxe, sim, desassossego, trouxe intranquilidade. E isso é o que eu lamento e que peço e continuo pedindo desculpas, porque não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, claro, era o objetivo que eu acredito ser do Brasil inteiro, de nós combatermos um processo inflacionário que estava em 80% ao mês. 80% ao mês. Isso significava que uma pessoa com 100 naquela época, 100 cruzados novos no bolso, hoje, no dia seguinte, ela tinha somente 20 cruzados novos no bolso. Porque a desvalorização estava comendo, porque era uma desvalorização enorme no final do mês, melhor dizendo. Tinha somente esse recurso, pouquíssimos recursos no bolso. Então, isso estava empobrecendo as pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam sem os seus salários sendo reajustados convenientemente e dando um espaço enorme para que os especuladores se aproveitassem dessa situação, aplicando naquele chamado, na época, o overnight, que aplicava hoje o seu dinheiro e no dia seguinte ganhava fortunas. Ou seja, ele ganhava mais dinheiro na especulação financeira do que o seu próprio negócio. Então, isso estava prejudicando o processo de industrialização do país, o comércio do país, estava prejudicando toda a economia, que ficou desorganizada com essa inflação. Então, o objetivo era combater o nosso inimigo hoje, quem é a inflação de 80% ao mês. Nós não podemos continuar convivendo com essa inflação, porque isso está fazendo a população sofrer. Esse foi o nosso objetivo. Senador. Infelizmente, não deu certo como nós esperávamos e gostaríamos, porque esse sofrimento à população. Senador, como o senhor acha que o senhor ficará lembrado pela história e como o senhor gostaria de ser lembrado pela história? Duas questões. Como o senhor acha que será registrado nos anais da história brasileira e como o senhor gostaria de ser lembrado? Eu acho que as duas perguntas podem ser unificadas numa única resposta. Eu acredito e tenho convicção disso, que eu serei reconhecido pela história que os nossos pósteros haverão de, nas suas análises, fazer, de uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Eu acho que eu cheguei à presidência da República com ideias e com atitudes e com ações efetivas muito à frente da capacidade que, naquele momento, a inteligência brasileira poderia conceber. A questão da abertura comercial, da quebra das reservas de mercado, não é? o fim desses privilégios todos que certas castas no Brasil tinham, que pareciam as capitanias hereditárias reeditadas no século XX. Quer dizer, tudo isso foi feito de uma forma rápida, de uma forma abrupta e que causou uma grande comoção também. Então, e isso, naturalmente, as pessoas viram aquilo com espanto. E somente algum tempo depois é que as pessoas perceberam, puxa vida, tudo aquilo que o Collor fez, olha, mas tem aí o celular. Hoje o celular que nós estamos utilizando foi o Collor que trouxe. Esses nossos computadores que nós estamos utilizando foi o Collor que trouxe.
na abertura comercial dele. Eu me lembro que na campanha de 89, nós fizemos uma campanha sem telefonia celular. Imagine a dificuldade que se tinha para se locomover de um ponto a outro do país sem ter a facilidade de se comunicar pelo telefone celular. Hoje, o telefone celular faz parte da nossa própria pele. Nós não saímos sem ele, nós não vivemos sem um celular, nós não vivemos sem um tablet, nós não vivemos sem um bom computador. Então, tudo isso foi fruto do meu governo. Hoje nós temos a lei do direito, o Código do Direito do Consumidor, que foi também da nossa época. O Código de Defesa do Consumidor, o consumidor hoje tem amparo legal para reclamar dos eventuais problemas que tenham na sua relação de consumo, graças ao Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a Lei Rouanet, que é a lei que ampara a cultura e o audiovisual no nosso país. É uma lei também da nossa época e que, embora criticada, mas está aí até hoje rígida e funcionando. O senhor cita esses movimentos reformistas do seu governo, gostaria que a história o reconhecesse por essas medidas. Agora, o seu governo, aos olhos da população, foi marcado, né, não só por essa medida econômica, né, que não funcionou para domar a inflação, que se convencionou chamar de confisco da poupança, o senhor fez esse reparo, né, da devolução, da medida de devolução, mas também por escândalos de corrupção. O senhor acha que, com o tempo, as pessoas vão esquecer desse lado das acusações, dos escândalos de corrupção, do aspecto da corrupção? Não é esquecer, é fazer o seu correto juízo. Porque o que houve? Eu fui acusado de tudo que uma pessoa pode ser acusada, eu fui enquanto eu estava na presidência da República. Fui afastado da presidência da República. Durante 2 anos investigaram a minha vida de cima a baixo. E o Supremo Tribunal Federal, depois de todas as provas provas entre aspas, porque não havia provas, diante daquela papelada que eles levaram para corroborar querendo corroborar aquilo que eles haviam dito, porque eles me afastaram na suposição, e somente na suposição, de que o que eles estavam dizendo era verdade. Então, quando isso foi levado à vista da mais alta Corte de Justiça do país, aqui já referida, que é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal me declarou inocente. Inocente de todas as acusações. Então, houve acusações de corrupção no meu governo? Houve. Muitas acusações, várias delas, mas todas elas caíram por terra, porque nenhuma prova se levantou que pudesse justificar aquela acusação que me faziam e que me levou ao afastamento. Então vai ser lembrado, ao lado disso, vai ser lembrado, ele foi afastado por isso, mas acontece que 2 anos depois o Supremo Tribunal Federal o absolveu de todas as acusações que lhe haviam sido feitas. Senador, eu gostaria que o senhor fizesse um exercício histórico do que teria sido o governo Lula em 1990, caso Lula tivesse derrotado o senhor, o que seria do país àquela época. E também que o senhor estendesse uma leitura política desse personagem, do ex-presidente Lula, que o senhor acabou, muito tempo depois, virando um aliado político após aquela aguerrida campanha de 89. Eu gostaria desse exercício, do que teria sido, e que o senhor explicasse essa reconciliação, talvez, vamos dizer assim, com o Lula já ali no começo dos anos 2000, ali já no governo dele. Bom, existem, na minha avaliação, e pela convivência que eu tive, 2 Lula. O Lula que disputou comigo a eleição de 89, de presidente da República, e que tínhamos duas visões inteiramente diferentes de Brasil e do mundo. Nós tínhamos 2 programas de governo completamente diferentes, antípodas, absolutamente antípodas. Eu falando num projeto liberal com compromisso social, ele falando num projeto socialista, num projeto em que o Estado deveria dominar todas as ações da economia, e eu falando numa liberalização da economia, numa abertura comercial, portanto, duas posições absolutamente diferentes uma da outra, que saltava aos olhos dos observadores menos atentos.
e ao Lula de 2002. Ao Lula de 2002 com a Carta aos Brasileiros. Com a Carta aos Brasileiros, que foi, vocês talvez se lembrem, ele estava na campanha e, em certo momento, o seu vice, José Alencar, que era um grande industrial, achou que ele devia fazer um aceno e falar mais claramente na questão econômica da sua visão em relação ao plano que ele iria implementar. E ele, então, lançou uma carta, chamada Carta aos Brasileiros, em que, nessa Carta aos Brasileiros, ele se aproximou inteiramente da agenda que eu inaugurei em 1990, que era um plano liberal, social liberal, com compromisso social, e que estava perfeitamente entrosado com essa Carta aos Brasileiros. Então, eu não poderia, quando lá chego ao Senado da República, ir contra um governo que estava professando a mesma fé que eu, que era de uma política liberal para a economia e com reflexos na população brasileira. Então, foi aí que nós nos encontramos por essa questão programática. Na questão de 89 foi diferente, foi uma campanha extremamente dura, difícil, uma candidatura muito ríspida, mas, enfim, que isso ficou para trás. O senhor acha que ele, senador... É que vamos adiante e a avaliação que eu tenho do... Sim, não, eu só tenho essa curiosidade. O senhor acha o que seria um governo Lula se ele tivesse derrotado o senhor? Ele terminaria o mandato com esse projeto socialista? Bom, eu daria a você a resposta que foi oferecida, uma resposta de uma declaração feita pelo, então, não sei se deputado, mas o Aloysio Mercadante, feito a Zélia Cardoso, que era a nossa ministra da Economia, dias depois da posse, especificamente, os jornais noticiaram essa conversa no dia 19. Então, portanto, antes do dia, tomei posse no dia 15 de março, os jornais da época noticiaram isso que eu vou contar no dia 19. Portanto, nesse interregno, houve essa conversa com a Zélia, e a Zélia me contou e reportou essa conversa, em que o Aloysio Mercadante a procurou e disse: Zélia, esse é o programa esse econômico, do bloqueio dos ativos e com tudo mais, da privatização, esse era o programa dos nossos sonhos. Esse era o programa dos nossos sonhos. Só que se nós tivéssemos ganho a eleição e fôssemos aplicar esse plano econômico, nós seríamos derrubados no dia seguinte. Então, a melhor resposta é dada por uma própria declaração feita por um integrante emérito do Partido dos Trabalhadores, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Senador, gostaria de trazer agora um pouco aqui para 2020, como que o senhor avalia a condução na economia do presidente Jair Bolsonaro? Ele se elegeu, ele se agarrando a essa bandeira liberal a que o senhor se conecta, mas a realidade mudou bastante. A gente vive agora uma situação de pandemia, né, com fortes impactos na economia, perspectiva de uma retração econômica aguda. O senhor entende que é o momento de abandonar um pouco essa agenda liberal, ou o presidente deve insistir nessa linha junto com Paulo Guedes? Esse é um problema. Bom, não digo abandonar, mas um outro viés foi adotado. Nós estávamos numa política extremamente liberal, fiscalista, não é? na busca do equilíbrio das contas, e agora, com a questão da pandemia, o Brasil teve que voltar as suas vistas para a enorme massa de população, daqueles que constituem a população mais vulnerável do país, que são milhões e milhões de pessoas, e que ficaram desamparadas, ficaram desempregadas, ficaram sem esperança, ficaram sem visão, sem saber o que vão fazer no dia seguinte, ou então com medo de perder o seu emprego. Então, isso aí teve que dar uma guinada inteiramente na economia. Teve que deixar esse plano econômico do Paulo Guedes, que vinha sendo aplicado, ficou aqui nesse compartimento. E aí foi votado, inclusive, um orçamento chamado orçamento de guerra, para exatamente não juntar
os gastos que o Estado tem por obrigação fazer para atender essas necessidades da população, e a bem da verdade o governo vem fazendo isso com muito esforço, mas vem fazendo corretamente. Nessa questão dos R$600 para mais de 50 milhões de pessoas, já saiu a primeira parcela, a segunda parcela já começa a ser paga, enfim. Mas isso vai ter um período de 3 meses somente. E depois? Será que essa política original do Paulo Guedes ela poderá ser adaptada para esse período pós-período da calamidade que se vai até o dia 31 de dezembro desse ano? Ou nós vamos ter que continuar, sim, e esse é o dever do Estado, de amparar essas milhares e milhares de pessoas nas dificuldades pelas quais estamos passando? Então, uma coisa não combina com a outra. E algo vai acontecer. Ou o Paulo Guedes se adapta a essa nova realidade, faz um switch e diz, não, agora eu vou mudar, eu vou ser keynesiano e vou fazer a presença do Estado ser sentida na ponta da linha para aqueles que mais estão necessitados, ou se vamos buscar a questão do ajuste fiscal, que significa um aperto geral para todo mundo. Então, o dia seguinte é que me preocupa bastante, porque hoje nós já estamos vendo, e com muita dor no coração de cada um de nós, declarações até de médicos mesmos, dizendo que eles têm que optar, numa hora de dar um respirador para uma pessoa mais velha ou para uma pessoa mais jovem, só tendo um respirador para os dois, eles tendo que optar entre dar ao mais velho a possibilidade de recuperação ou ao mais novo, deles optarem pelo mais novo. Ou seja, os médicos tendo que decretar aquele que vai morrer e aquele que vai viver. E esse mesmo cenário nós vamos estar assistindo depois desse período mais agudo da pandemia. Porque a economia vai estar, haverá na economia uma concentração enorme de renda, uma concentração brutal de renda na mão do sistema financeiro, e o sistema financeiro é que vai fazer o papel do que os médicos fazem hoje, e vão dizer quais as empresas que vão falir e as empresas que vão continuar. Quais as empresas que nós vamos dar crédito e as empresas que nós não vamos dar crédito. E isso é o pior dos mundos. Nós temos que nos preocupar e nos preparar para esse dia seguinte. É algo extremamente sério, extremamente grave. Sim, senador. E aí, novamente, são vidas que serão colocadas em risco, não mais em função da questão do vírus, que eu espero até lá esteja resolvido ou esteja passada essa fase mais aguda, mas em função da questão econômica. Senador, a gente queria uma avaliação do senhor sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com as Forças Armadas. Na sua avaliação, o presidente se fia nas Forças Armadas para se sustentar politicamente no cargo? As Forças Armadas, elas estão aí para cumprir o seu papel constitucional. Isso não sou eu que falo, mas as lideranças todas das Forças Armadas, até pelo próprio juramento que eles têm, eles próprios dizem e repetem que eles são a parte do Estado brasileiro, cumprem uma função de Estado, estão ali para defender a Constituição e a democracia. Então, o compromisso das Forças Armadas é com a Constituição e com a democracia. Eu fico um pouco preocupado quando o presidente fala, como disse certo dia aí, eu sou a Constituição. É um equívoco da parte dele. Ele não é a Constituição. A Constituição está acima dele. Ele jurou, na sua posse, cumprir a Constituição. A Constituição, ele deve respeito e obediência. E não respeito e obediência a si própria, como se ele encarnasse a Constituição na sua pessoa física. Agora, se ele em algum momento achar que as Forças Armadas vão participar de alguma aventura do tipo de um regime autoritário com o atual presidente no poder, ele se engana redondamente, porque as Forças Armadas são leais, sim, ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, mas desde que ele esteja obediente à Constituição, a qual todos juraram observar e cumprir.
e fazer cumprir e respeitar. Então, ele não poderá ter nas forças, se em algum momento passou pela cabeça dele, que eu não acredito, mas se em algum momento passou pela cabeça dele de fazer alguma travessura e querer fazer algum ato mais fora dos preceitos da democracia e querendo regurgitar um período autoritário e que as Forças Armadas vão cerrar com ele para garantir o êxito desse fechamento político, ele está enganado, porque as Forças Armadas não estão aí para isso, já estão amadurecidas o suficiente para não incorrerem neste eventual equívoco. Senador Fernando Collor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, muito obrigada por participar dessa entrevista especial aqui na CNN Brasil. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade que me dão de participar dessa entrevista e uma boa tarde a todos.